mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, ela comanda o canal Nunca Te Pedi Nada. Eu estou falando da nossa entrevistada de hoje, a youtuber e criadora de conteúdo guarulhense, Maíra Medeiros. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Maíra. Ai, obrigada, Eliane, obrigada por me receber. Olá, todo mundo que está me assistindo. Ai, eu amo apresentações, né? Você fala assim, com 2 milhões, eu falo assim, gente, como é que eu cheguei aqui, né? Não sei, tenho só 6 anos, aquele meme da internet, mas mentira, não tenho só 6 anos, não. Eu tô aqui, muito feliz de estar aqui com você, muito obrigada por me chamar, e vamos que vamos aí. E vamos que vamos. Eu também estou curiosa para saber como que você chegou nos 2 milhões, mas eu queria começar do início, do princípio. Bom, você é guarulhense, eu queria saber de que bairro surgiu Maíra Medeiros. Quando eu nasci, eu morava no Jardim Monte Carmelo, lá no Monte Carmelo. A minha família nuclear morou lá um tempo, né? Meu pai e minha mãe. Depois, meus pais se separaram e eu e minha mãe fomos morar com a minha avó lá no Jardim Paravente. Moramos lá no Jardim Paravente e depois, eu e minha mãe, a gente tomou o nosso rumo, eu e ela como mãe solo, fomos morar ali no Macedo. Então, a gente foi aí fazendo vários pontos de moradia por Guarulhos. E conta pra mim, como que foi tua infância? Você pegou aquele período ainda de brincar na rua? Como que era a tua infância aqui nessa cidade? A minha infância em Guarulhos foi uma infância muito, muito legal. Eu me lembro muito, assim, eu tenho 38 anos, né? Eu nasci em 84, então eu vivi ali o final dos anos 80, aquela infância gostosa de, num sábado, num domingo à tarde, passear de bicicleta na rua em frente da sua casa, ir ali na banca de jornal comprar um gibizinho da Turma da Mônica pro meu pai e pra minha mãe ler pra mim. Então, eu tenho, assim, muitas memórias muito nostálgicas, super afetivas, que eu acho que só Guarulhos mesmo poderia me trazer essas memórias, porque às vezes eu paro para pensar, converso com muita gente que cresceu e teve a infância, por exemplo, em São Paulo, que apesar da proximidade tem muitas diferenças e que cresceu num ambiente que já não tinha mais essas possibilidades, mesmo remotamente, assim, que já tinha muitos carros na rua, enfim. Então eu acho que a minha infância, assim, eu tô super nostálgica esses dias, gente. Então a minha infância foi uma delícia, foi lendo muito gibi, saindo com meu pai à tarde. Depois a gente se mudou para um lugar onde já não tinha mais muitas... Também eu acho que teve a evolução do passar do tempo, né? A gente já não tinha mais tanta segurança para ficar na rua, enfim. Então eu tive, assim, 2 partes da minha infância que foram muito marcadas. Uma com essa possibilidade de ir pra rua sem ter problema nenhum. E depois, quando a gente se mudou, a gente já foi para um lugar onde já tinha um pouco mais de perigo, então aí eu fui virando uma menina mais de casa, né? Eu fui ficando a criança que lendo livro e vendo televisão. Mas eu guardo com muita saudade, assim, sabe, esse tempo. Que mudou tudo hoje, né, gente? A criança tá só no celular, nas telas. Totalmente. Então, pelo menos o offline, eu posso bater no peito e falar que eu vivi, Eliane, eu vivi o offline. Eu tô te perguntando isso porque eu vi o carinho que você tem com brinquedos, principalmente brinquedos dos anos 90 no seu canal. E eu queria saber, né? Porque você sempre busca saber o brinquedo favorito de pessoas famosas, né? Que nem a Thelminha do BBB, acompanhei lá o vídeo que você fez. E eu queria saber, no seu caso, né? Qual que era o teu brinquedo favorito e qual que era o teu brinquedo desejado? Aquele que você queria, mas, enfim, acabou não tendo acesso. Eu tive muitos brinquedos favoritos e desejados, assim, né? Esse lado todo de nostalgia de brinquedo aconteceu nessa segunda fase da minha infância, que eu tava contando, que foi um momento em que eu, por conta, né, das questões que estava acontecendo no bairro e tal, eu fui uma criança mais caseira, mais de casa, e eu era a única criança da família, né? Então, os meus familiares se juntavam e davam brinquedos para mim, eu brincava muito com a minha vizinha também, as minhas vizinhas, que eram 2 irmãs, e a gente jogava brinquedo uma pra outra não é varanda, né? Tipo assim, pela laje da casa, né? Tipo, a gente ficava jogando brinquedo um pra outra pra brincar. Então, eu sempre tive muito amor, assim, por brinquedo, porque foi uma parte da minha vida em que eu brinquei muito e tal. E pra mim, eu acho que eu tenho alguns brinquedos que eu não tive, que eu tive muita vontade de brincar.
e que um deles era um que chamava Alquimia. Não sei se você se lembra, mas que era um brinquedo considerado um brinquedo para crianças um pouco mais velhas, né? Então eu não tive acesso a ele pela minha idade. E eu achava incrível que tinha um negócio que você fazia, que você jogava na camiseta de alguém e dava um susto porque ficava uma mancha vermelha e depois ele sumia. Então esse brinquedo ele mexia completamente com a minha imaginação, me fazia achar que eu ia poder criar ali a cura para uma doença, saca? Tipo assim, eu ficava, uau! E esse foi um brinquedo que eu não tinha nenhuma amiga que tinha, sabe? Então, tipo, eu nunca brinquei com alquimia. Mas, por exemplo, Pense Bem era um brinquedo que eu não tive, mas que eu queria muito, e brinquei com os Pense Bens de amigos. Eu também quis muito o Pogobol, mas a minha mãe tinha medo de acidentes. Então ela, não, filha, este aqui não vamos, não. Queria muito ter tido o Pogobol. Então, são muitos brinquedos nostálgicos, assim. Eu acho que os brinquedos dessa época, dos anos 90, dos anos 80, são brinquedos que contava tanto com a criatividade da criança, né, que, tipo, que moldou. Eu acho que a gente tem uma cabeça um pouco mais diferente, tipo, mais ampla para ver outros cenários. Eu não sei explicar, eu acho que conectou a gente com uma criatividade interna, mesmo quem fala, eu não sou criativa, mas se nessa época, se foi criança nessa época, eu posso dizer que tem criatividade sim, que muito das brincadeiras dependia da gente também. Não, de esforço físico. O pogobol, nossa, era super difícil ficar em pé e ficar pulando, né? Eu lembro desse brinquedo, eu brinquei também. Não era meu, mas eu brinquei também. A gente compartilhava muito brinquedo nessa época, né? Sim, hoje só se compartilha post, menina, né? Na época compartilhava brinquedo, um pogobol, um Pense Bem, né? Um banco imobiliário, porque não dá pra jogar sozinho. Eu acho que a coletividade nas atividades das crianças nos anos 90, eu acho que é uma coisa que agregou muito, assim. Pelo menos pra mim, eu me sinto muito, eu acho que agregou muito, assim, na minha forma de viver, de interagir com as pessoas e tal. E a gente falando de brinquedo, a gente fala de cor, e eu queria saber, né, como que esse visual super colorido para cima surgiu em você, né? Como que você colocou ele para fora? Eliane, eu vou te contar. Eu vou te contar que tecido colorido em 1999 em Guarulhos deu um trabalho. Deu trabalho para minha mãe, deu trabalho para minha tia, deu trabalho para todo mundo. Como? E eu não digo só em Guarulhos, não. Eu digo, tipo, em 1999, pouquíssimas pessoas tinham cabelo colorido. Né? Então eu tinha 14 anos em 99, 14 para 15 anos. 15 anos. E daí, o que foi que aconteceu? Menina, não sei mais falar. Não, tá certo, 15 anos. Aí, era muito difícil as pessoas terem cabelo colorido. E eu sempre fui muito doida de ter vontade de cabelo colorido. Porque aonde nasceu esta vontade, né? Onde que eu vi alguém com cabelo colorido primeiro? Desenho animado. Eu estava ali assistindo meus desenhos animados da televisão, da nossa boa e querida televisão. E tinha ali uma personagem que se chamava Cintilante. A Cintilante era uma amiga da She-Ra, olha só. E ela tinha um cabelo cor-de-rosa, assim, meio um lilás cor-de-rosa. Uma coisa meio muito parecido com muitos cabelos que eu faço, porque de fato é um cabelo que eu acho muito bonito e eu sempre achei. E daí, com 14 para 15 anos, eu descobri que existia a possibilidade de ter o cabelo daquela cor, que a gente poderia. E daí, eu já tinha visto antes gente de cabelo colorido, mas era gente, tipo, em matéria sobre punk, na Inglaterra, era coisa assim. E daí, eu comecei a ver cabelos coloridos em pessoas, assim, com acesso àquilo em 99. Que aí, eu comecei a pintar o cabelo. E junto disso surgiu várias outras questões por causa do cabelo colorido. Então, por exemplo, eu andava na rua, era todo mundo falando o cabelo cor-de-rosa, o cabelo não sei o quê, e aí às vezes as pessoas, algumas pessoas não sabem lidar com o diferente. Eu tenho que ser super sincera com você. Porque, nossa, tipo, aí já veio gente tentar me agredir, tentar agredir minha mãe, sabe? Tipo, exatamente, umas coisas que, tipo assim, até hoje a gente fala, o que passa na cabeça das pessoas? Não sabemos. E aí a gente... Então, nessa época, ter cabelo colorido era um pouco diferente de hoje. Então, foi uma coisa que eu abracei muito, porque é muito doido como eu me encontro, eu me olho no espelho de cabelo colorido e eu me sinto e isso aconteceu desde a primeira vez que eu pintei o meu cabelo de cor-de-rosa.
Então, tipo, é uma coisa que eu não consigo abandonar. Então, tipo assim, o meu social, tipo, é a entrevista do emprego, eu não sei o quê. Eu dava um jeito, fazia um cabelo colorido que desse pra esconder quando eu prendia o cabelo, assim, fazer uma... Eu dava um jeito. Então, e hoje em dia eu vejo que eu zoo pra minha mãe que eu falo, mãe, não é só uma fase, né? Porque se eu comecei ali com 14 para 15 anos e depois eu continuei, eu acho que eu passei 1 ano da minha vida só sentar com o cabelo colorido, se juntar todas as vezes, enfim, que eu tentei voltar com o cabelo para uma cor castanha, enfim. E aí eu falo, cara, e hoje em dia, né, a gente, sei lá, isso evoluiu de uma maneira que hoje em dia eu tenho uma linha de cores, essas cores que são no meu cabelo são da minha linha de cores, então, tipo, é uma paixão que eu trabalhei ela de acordo com as fases da minha vida, enfim, o cabelo colorido me acompanhou minha vida inteira, então não tinha, pra mim eu não sei ser diferente, quer dizer, eu não sei ser normal, talvez a frase, não, mentira, normal eu sou, não sei ter o cabelo sem ser colorido. E o legal é que faz parte hoje, né, não só de você, mas do seu canal, enfim, integra a sua vida como um todo, né? Eu vi aqui que você tem formação em propaganda e publicidade, você falou muito de criatividade, que as brincadeiras afloravam muito a criatividade. Isso, você acha que influenciou o fato de você gostar ali de brincar com as coisas, escolher, por exemplo, essa área? Com toda certeza, eu vejo muito, assim, que o meu envolvimento com a publicidade e a propaganda é um envolvimento de anos, é um envolvimento que me acompanha há muito tempo, só que eu nunca prestei muita atenção nisso, até eu, de fato, entrar na universidade. Então, como eu falei pra você, a segunda parte da minha infância, eu passei muito dentro de casa, então, eu assistia, minha mãe trabalhava fora, minha avó tinha os afazeres dela, a gente não tinha babá, a gente não tinha empregada, diarista, esse tipo de coisa. Então, eu era uma criança que eu passava muito tempo assistindo televisão, ou vendo revistas, gibi, livros e etc. Então, eu era impactada diariamente com as publicidades que vinham na programação da televisão, e eu era impactada de todas as formas, desde saber uma música de uma coisa que eu não era nem o público-alvo daquilo, até tipo, saber a música de desenho, o jingle de não sei o quê. Eu sabia de tudo das propagandas que passavam. Não interessa se era uma propaganda de carro, de cigarro, porque na época passava propaganda de cigarro na TV. Eu coisava tudo e pedia as coisas pra minha mãe. Quando eu comecei a entender que eu sempre gostei de propaganda, então pra mim propaganda não era uma coisa de, ai que saco, vou mudar a televisão aqui pra botar propaganda, que tá passando a propaganda. Não, eu queria ver a propaganda. E daí teve uma época que eu lembro até hoje, eu devia estar, tipo, sei lá, na 3ª, 4ª série do ensino fundamental. E daí teve uma atividade que você recebia um morcego, e você tinha uma dobradura de morcego e você tinha que fazer uma coisa com ele diferente do seu amiguinho. E eu fiz uma propaganda do O Morcego, que era um sabão de roupas pretas, né? E daí a minha mãe falou, filha! E aí eu fiz assim, a embalagem, coloquei O Morcego e coloquei o morceguinho, fiz tudo bonitinho, igual aquela famosa marca de sabão em pó, né, gente? Enfim. E aí a minha mãe olhou para aquilo e falou assim, filha, você vai ser publicitária desse jeito, você tem que trabalhar com publicidade. E aí eu falei, você tem que fazer propaganda, não sei o quê. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? Aquilo eu fui alimentando. Pensei que ia trabalhar com moda, pensei que ia estudar moda, mas no final a publicidade, ela foi uma coisa muito natural que veio vindo. Então eu sou uma pessoa que até hoje eu lembro os jingles, as publicidades, eu toda hora tô lendo sobre publicidade, o meu YouTube passa publicidade, eu não pago o YouTube para não passar a publicidade. Eu gosto de propaganda, gente, até hoje. Eu não sei o que me dá, mas eu gosto. Bom, agora eu vou deixar um gancho. Você que está assistindo, que está acompanhando o programa, não saia daí, porque daí a gente vai descobrir como que Maíra Medeiros chegou em 2 milhões de seguidores, mas isso fica para o próximo bloco.
De volta com Ponto de Vista, hoje eu estou entrevistando a youtuber e criadora de conteúdo guarulhense, Maíra Medeiros. Maíra, a gente já falou sobre a sua infância, sobre a sua juventude, a sua formação. Agora eu queria que você me contasse, né, da sua formação ali, da época da faculdade, até a criação do seu canal. O que você fazia? Menina, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, Eliane. Olha, nessa época que eu tava estudando na faculdade, né? Nessa época tinha um time de handball de Guarulhos que morava no mesmo prédio que eu. E aí o meu primeiro trabalho foi lavando roupa do time, né? Que os meninos não queriam lavar roupa, ela falou assim, não, me dá aqui que eu lavo. A minha mãe brigava que eu cobrava muito barato e eu gastava mais água e sabão do que o lucro, né? Não tinha lucro nenhum, enfim. Aí eu fui percebendo que talvez para fazer lucros assim eu não seria muito boa. E daí eu comecei a trabalhar como professora de inglês depois de um tempo, porque eu entendi que se eu continuasse lavando roupa só ia trazer prejuízos mesmo para minha casa. E aí eu estudei inglês estava ainda estudando inglês, e perto da minha casa tinha uma escola ali na Paulo Facini, que era uma escola de inglês que tava assim, precisa-se de professores. Aí eu falei assim, cara, eu já tô num nível bem avançado no inglês onde eu tô estudando, será que eu posso ser professora? Fui lá, apliquei, deu certo, comecei a dar aula lá, depois eu saí, fui dar aula em outro lugar, e aí comecei a ser professora de inglês. Ser professora de inglês foi um trabalho que eu tive durante 10 anos, um trabalho que me possibilitou terminar minha faculdade, que me possibilitou viajar, fazer um intercâmbio depois, um trabalho que eu sou, assim, muito grata, é um trabalho que... E o ensino, a educação, assim, eu entendo como é transformador, como é importante, independente de eu ter trabalhado mais no curso em cursos, né, de inglês, mas eu também, durante uma época, eu participei de um rolê que chamava Amigos da Escola, né? Nessa época eu ainda era aluna, né? Eu tinha 17 anos, e daí a gente ia para algumas escolas de algumas regiões que tinham alguns alunos que precisavam de reforço escolar ou precisavam de alguma coisa, e aí a gente ia lá também. Então, nesses meus 2 contatos com o ensino, com o compartilhamento de informação e etc., para mim foi uma coisa que me fez entender que, cara, isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso. E aí fui professora durante 10 anos, e daí, depois que eu saí da escola, na verdade, durante isso, né, durante a escola, durante ali o momento que eu estava ensinando inglês para as pessoas, eu tinha pouco tempo para ensinar coisas divertidas. E aí eu falava, gente, vocês precisam de coisas legais e divertidas também. Então eu fiz um Twitter que eu ensinava coisas de inglês divertidas ou para maiores de 18 anos. Que era, tipo, gíria, e não sei o quê, e não sei o que lá, e tá. E aí eu levava isso pro Twitter. Então os meus alunos começaram a me seguir no Twitter, e daí um dia eu falei assim, poxa, todo mundo que me segue quer aprender inglês, né? Eu estudei isso na faculdade. Eu acho que o nome disso é nicho, né? Tipo, eu comecei a entender, eu tô fazendo um nicho, não sei o quê. Aí eu tive eu fiz alguns cruzamentos de ensinamentos de publicidade, internet, e daí eu falei, cara, eu acho que eu posso trabalhar com internet. E aí, a partir daí, eu busquei por e-books, né? Eu não tinha acesso, não tinha grana para fazer pós-graduação, para fazer nada na época, e daí eu comecei a buscar coisas gratuitas na internet, coisas em inglês, porque o mercado da criação de conteúdo já tinha se movimentado bastante em alguns outros países, e daí eu comecei a entender o que era, tipo, um conteúdo de marca, um não sei o quê, e eu comecei a conseguir, milagrosamente, um espaço, né, na criação de conteúdo, e depois eu comecei a trabalhar com influenciadores, e foi assim que eu entrei na internet, né? Então eu comecei a criar conteúdo para outras pessoas. Acho que a pessoa que eu fiquei mais tempo criando conteúdo foi a Mari Moon, que eu fiquei 3 anos trabalhando com ela, e 3 anos, acho que foi 3 anos e alguma coisinha, e em seguida eu já estava trazendo os meus conteúdos autorais e tal, e foi assim que eu iniciei a minha jornada entre estar na faculdade e estar na internet. Foi assim. Demorou muitos anos. Não é fácil. O pessoal acha que é rápido, mas demora, né? Agora, uma curiosidade, né? O canal se chama Nunca Pedi Nada. Primeira coisa, eu quero saber de onde que veio a ideia do nome do canal, né? E como que você decidiu, o que te levou a criar esse canal, né? O objetivo mesmo.
Tá, que rolava na época? Na época, tipo assim, eu tinha um lance que era, toda vez que eu ia pedir um favor, eu falava, ai, por favor, pega lá pra mim uma água, ai, eu nunca te pedi nada, faz isso por mim. Eu estava num momento em que eu falava isso o tempo todo, devia ser até chato pros meus amigos, o que não deve ter ficado pior ainda, porque eu transformei a frase no canal, veja bem, né? O tipo de amiga que eu sou, tô brincando. Mas daí, o que acontece? Eu falava muito, eu nunca te pedi nada, ai, por favor, vai lá, nunca te pedi nada, nunca te pedi nada. E daí alguém falou assim, meu, nunca te pedi nada, você tinha que transformar essa frase em alguma coisa, porque se você tivesse no Zorra Total, esse seria seu bordão. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou transformar? Na época, tava trabalhando com a Mari, tava trabalhando com outras pessoas também, e daí teve não lembro exatamente o que eu falei assim, putz, ia ser muito legal um conteúdo disso. Aí levei pra todo mundo que eu tava criando conteúdo, que eu tava trabalhando na criação de conteúdo. Eu falei assim, gente, eu tive essa ideia, te interessa? Não, te interessa? Não, te interessa? Eu falei, mas que tristeza, porque a mim me interessa. Aí eu falei assim, será que essa não seria a hora de eu fazer um canal? Eu já tinha aparecido em outras coisas, na época eu tinha um Snapchat, e muita gente me assistia no Snapchat, falava pra eu fazer, pra eu gravar e etc. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou tentar, sim. Aí eu resolvi fazer um vídeo. Assim, o tema que eu escolhi para ser o meu primeiro vídeo, assim, Eliane, eu não sei. Que eu acho que se não deu errado ali, é porque ia dar certo no futuro. Era sobre a importância de você peidar na frente do seu cônjuge, né? Do seu parceiro ou da sua parceira. Porque o pum é o ápice da intimidade e repare que todos os casais que não deram certo eram casais que não peidavam um na frente do outro. E assim eu levo essa tese, que eu acredito nessa tese até hoje, eu preciso falar, que por mais que ela seja engraçada, eu acredito na realidade dela. Se eu tiver a oportunidade de estudar e fazer um TCC, vou fazer. E levei isso pro canal, e daí, meu, as pessoas amaram esse vídeo. E aí, a partir daí, eu fui testando, fui me sentindo super acolhida, assim, pra testar as paradas loucas que vinham na minha cabeça. Tipo, a famosa criatividade, né? Então, eu tinha ali um espaço para criar uma coisa que eu não poderia criar para as pessoas com quem eu estava trabalhando. E eu acho isso tão importante para quem é profissional e que usa a criatividade para ganhar grana, né? Para tipo pro pão nosso de cada dia, porque a criatividade é uma parada que ela pode ir embora, ela pode sumir do nada. E se você precisa saber trabalhar ela, você precisa saber usar ela, enfim. Então, foi mais ou menos desse jeito aí. Foi assim que nasceu o programa. E a gente percebe... Foi assim. O programa não, o canal. E a gente percebe também, assim, o teu envolvimento com temas, assim, que são importantíssimos, né? Como o empoderamento feminino, a questão do assédio sexual, assédio moral, e também você fala dos brinquedos, né? Por isso que eu te falei, né? Tem ali a série Caçadora de Brinquedos, mas, assim, o que te levou a escolher esses temas? Assim, a minha vida me levou a escolher esses temas, porque no meu canal, em especial, acho que naquela época, né, 2015 e tal, a internet ela tinha uma outra roupagem, né, a internet ela vinha em um outro momento, então, eu acredito muito que a gente estava vivendo um momento de encontro de pessoas, de acolhimento, de tipo assim, pô, minha vida toda eu passei isso, eu achei que eu estava sozinha, e ali na internet eu descobri outras pessoas que passavam por isso também, agora não me sinto mais sozinha. Então, eu acredito muito que 2016, 2015, 2016 foi um momento assim na internet, e eu me senti muito à vontade para compartilhar os meus pensamentos, a minha desconstrução, né, porque eu estava vivendo um momento ali em que eu estava me aceitando, me amando mais, né? Eu tinha passado por situações, eu estava num processo de compreensão do que eu era nesse mundo doido de meu Deus, entendeu? Qual que era meu papel como mulher nesse mundo? O que aconteceu comigo na minha vida que foi por causa do meu gênero ou que foi realmente uma coisa que, tipo, sei lá, que o acaso aconteceria independente do meu gênero. Então, eu tava numa fase de investigação de vida. Eu falo assim, que eu tava passando por os meus momentos, pelos meus processos, e muito do que eu via nesse processo de desconstrução, eu levava pro público. Então, eu falava, gente, olha, um dia
estava assistindo isso aqui e percebi que, olha só, nos anos 2000 a gente pensava exatamente assim, porque esse era o tipo de coisa que a gente assistia nos anos 2000. Então eu começo a buscar me entender melhor no mundo. E eu me senti acolhida por muitas pessoas, me senti envolvida, senti que outras pessoas também estavam nesse mesmo movimento que eu. Então, o canal, ele surge nesse momento e repara também, Eliane, que no meu canal, assim, apesar de eu falar de assuntos que são considerados assuntos que são mais, entre todas as aspas, pesados, etc., eu também trago assuntos que são leves. Às vezes eu tô num assunto leve e eu faço um comentário de uma coisa lá, porque isso para mim é natural, entendeu? Muita gente me taxou como, uma militante, ela veio pra internet para militar. Eu preciso muito enfatizar que os meus conteúdos em especial, né, hoje em dia eu sou um pouco menos, eu me exponho menos um pouco na internet, porque eu acho que a gente precisa primeiro se entender e entender a nossa parada para depois depositar isso no mundo. E naquela época, não, eu era uma pessoa que eu expunha tudo. Então, muitos desses assuntos que eu estava desconstruindo, eu expus. Nesse caminho, encontrei outras pessoas que me ajudaram a enxergar essas coisas de uma outra maneira, ou me mostraram que a maneira que eu estava pensando era uma maneira legal de pensar. Então, mas a grande questão é que o meu canal, ele foi uma grande desconstrução que eu tive aberta ao público, entendeu? Para quem estava ali do meu lado e etc, etc. Então, eu guardo, é muito gostoso para mim entender que eu passei por um momento em que eu podia externalizar tudo que eu estava sentindo e encontrar pessoas que estavam sentindo coisas parecidas ou que se identificaram ou que passaram por coisas no passado e me ajudaram. Então, essa é uma parte muito da hora, assim, do meu canal, uma conexão de comunidade, assim, que eu sou muito orgulhosa de ter construído, assim, saca? Para além dos 2 milhões de seguidores, sabe, Eliane? Que eu acho que é sobre a conexão, saca? Eu acho que, assim, você falou muito de desconstrução, né? E você, em 2020, publicou um livro, este livro é coisa de mulher. Aí você coloca ali, desconstruindo para construir. E isso também tem a ver com o que você disse, né? Eu queria entender, eu queria que você explicasse para a gente o que você desconstrói nesse livro. O nome do livro, né? Você viu que eu sou muito indecisa, tive que botar 2 nomes no livro, né? Enfim. Mas é porque o livro, ele traz muito sobre o que eu construí sobre ser mulher na minha vida. Não é um livro biográfico, não é um livro que eu falo, em 1984, Maíra nasceu no Hospital Brasil. Não trago assim. Eu trago mais no sentido de o que eu percebi com o passar do tempo, né? Que nem sempre todas as coisas que são atreladas a gênero é de fato atrelado a gênero. Então eu trago questionamentos que eu tenho desde pequena e como eu desconstruí esses pensamentos na minha cabeça. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me falava que toda mulher dirige mal. Então, a minha mãe, como mãe solo e uma mãe que dirige, né? Ela me levava para todos os lugares. Eu via minha mãe dirigindo todos os dias. Eu entrava no carro com a minha mãe todos os dias. E para mim, a minha mãe dirigia muito bem. Ela dirige muito bem até hoje, posso dizer. Então, para mim, toda vez que alguém falava que fez alguma porcaria no trânsito, tem que ser mulher, na hora eu ficava tipo assim, mas por que tem que ser mulher? Não, dirigir assim é coisa de mulher, não sei o que, coisa de mulher. Sempre a coisa de mulher era uma coisa tão ruim, e sempre era uma coisa que não se aplicava a mim, à minha mãe, que não se aplicava a outras mulheres que eu conhecia, que não se aplicava à minha família, que a minha família era uma família majoritariamente feminina, né? Então, tipo assim, porque mulher não sei o quê. Aí eu olhava pra minha mãe, pra minha família, pra minha avó, e falava assim, mas gente, da onde que estão tirando essa coisa? Quando eu comecei a ter acesso a outras coisas, eu comecei a entender que, ok, a gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente existe numa sociedade que é óbvio que a percepção que as pessoas vão ter, em especial no passado, né, hoje eu acho que não tem nem mais como ter essa percepção, mas no passado era óbvio que as pessoas vão achar que as mulheres dirigem mal, porque durante muitos anos apenas homens puderam dirigir, entendeu? Apenas homens
puderam fazer ali a autoescola, apenas homens iam às escolas, tanto é que quando você é criança e você é menino, o teu pai te ensina aos 12 anos a você tirar o carro da garagem. A menina, quando ela faz 18, tem que pedir, pelo amor de Deus, pro papai emprestar o carro, entendeu? Então, eu comecei a perceber esses lapsos e comecei a colocar nos meus roteiros de vídeo. E daí, vendo os roteiros, eu falei assim, gente, olha só, tudo que eu vivi, tudo que eu desconstruí, eu fui colocando em vídeos, eu falei assim, gente, isso daqui daria um livro. E a gente começou a montar essas desconstruções nesse livro, e falar sobre a nossa desconstrução é muito obrigatório falar sobre a nossa construção. A gente nasce numa sociedade que vai construindo uns bagulho muito errado em cima da gente, né? Coloca ideias na nossa cabeça que faz a gente ter certeza que aquilo é daquele jeito, mas na verdade aquilo pode estar fundado num preconceito, numa coisa machista, racista, numa coisa transfóbica, enfim. Então, eu precisava mostrar que depois da desconstrução tem uma construção muito melhor, que é uma construção acolhedora, uma construção que de certa forma une pessoas. Então, quando eu falo pra gente se desconstruir, é porque tem uma coisa tão melhor para ser construída, né, que vale a pena a desconstrução, vale a pena a gente... Tá ligado? Quando a gente vai no shopping, tem ali, desculpe o transtorno, estamos aqui em manutenção, a gente também precisa ter essa manutenção, assim, do tipo, peraí, gente, tem uma coisa aqui que tá muito errada. É melhor a gente parar isso agora e vamos tentar melhorar isso, vamos tentar dar uma outra volta. Então, a minha desconstrução vem nesse aspecto, entendeu? Então, e essa desconstrução também é um dos motivos de ter atraído tanta gente para o teu canal. 2 milhões de seguidores é muita gente, né? A gente tem que pensar ali uma Paulista lotada, por exemplo, de gente. O que você acha que realmente fez com que as pessoas se engajassem? Ai, tem tantas coisas que eu acho que fez isso. Eu acho que eu fui, nesses anos todos, eu fui meio que construindo tipos de vídeo que as pessoas gostavam de assistir. Eu acho que... Ai, eu não sei, eu juro pra você que eu não sei explicar como essas pessoas chegaram aqui. É uma parada que, assim, não que... Eu acho que é meio triste ter que assumir que parte de mim nunca achou que eu conseguiria alguma coisa assim. Quando eu vi alguém com 2 milhões de seguidores, eu falava assim, uau, meu Deus do céu, como essa pessoa tem 2 milhões de seguidores no YouTube. E daí eu me vejo e falo, meu Deus, eu tenho também. Hoje em dia, eu vou te falar bem da realidade, assim, eu acho que a gente, como o canal começou em 2015, a gente acompanhou vários cenários do mundo, né, eu e esses seguidores. Né? Pandemia, cenários políticos, muitas coisas juntos. E eu sempre fui uma pessoa que eu prezo pela minha transparência, a minha verdade, Liane. Então, tipo assim, pra mim, eu quero ter pessoas comigo que façam sentido que elas estejam comigo. Então, eu não vou fingir um lance de tipo, eu não vou falar sobre esse assunto porque esse assunto tá polarizado e aí vai que tem gente que deixa de me seguir. Eu prefiro que essa pessoa deixe de me seguir, siga uma pessoa que está alinhada com os princípios dela e que fique comigo quem está alinhada de mãozinha dada comigo. Então, os 2 milhões de seguidores significa muita coisa, mas eu acho que como criadora de conteúdo eu preciso ter muito pé no chão de que, apesar de significar muita coisa da minha jornada, não é a única coisa que significa. Então, eu acredito muito em ter encontrado pessoas que, obviamente, não são essas 2 milhões, mas que, de certa forma, a gente se conectou e tal. E eu acho que, independente do número, o laço, as coisas que a gente construiu é o que importa, saca? Às vezes a gente fica... Eu tô te falando isso porque, às vezes, o criador de conteúdo, Eliane, fica bitolado com número. E aí transforma tudo em número. Então, tipo assim, essa foi uma vacina que eu tive que tomar, que eu não vou transformar tudo em número, porque a gente tem que dar a mão para quem tá dando a mão pra gente. E é isso. Agora, vamos falar de uma coisa, que você tá de casa nova, eu queria que você me falasse aí o que vem por aí, quais são as novidades, né? Tem alguma coisa no forno para sair? Algum projeto diferente? A casa nova, né? A Maíra Land. Vamos nessa. Aqui, onde eu tô morando, eu me mudei, já faz um tempo, me mudei no meio da pandemia, no meio do isolamento social, né, e a gente, né, montou a casa porque a gente tinha uma necessidade de ter um escritório, mas também tinha necessidade de morar num lugar em que a gente tivesse as nossas
privacidades, porque durante a pandemia foi uma coisa bem difícil, né? O isolamento social é um pouco difícil quando você é casado. E daí a gente resolveu pegar uma casa maior para fazer um escritório aqui. E começamos aqui a nossa jornada, fizemos nossos escritórios e tal, não sei o quê. E agora a gente está num momento em que a gente está tirando o escritório de dentro daqui da nossa casa. Então a gente alugou um outro escritório, a gente alugou um escritório fora de casa. E estamos aí sozinhos, né? Nós com nós mesmos, a Nunca Te Pedi Nada Corporation com ela mesma, reformando esse escritório. Estamos reformando esse escritório e vamos fazer mais conteúdos. Vai ter bastante coisa que vai ser gerada aí nesse escritório. Mas eu queria manter um pouco aí, né, o suspense, porque eu adoro manter um suspense. Então, mas o escritório tá chegando, o tour da minha casa tá chegando, que isso... Olha, Eliane, nunca prometa uma coisa e não cumpra no YouTube, viu? Porque eu prometi que eu ia mostrar minha casa e eu nunca cumpri, porque eu sempre acho que ela tá bagunçada. E agora eu tenho que mostrar ela bagunçada mesmo, porque eu tenho que entregar isso daí. Mas, enfim, vou mostrar minha casa bagunçada e vai começar também agora o momento do escritório, que é o que eu usou de Maíra Land. Que é tipo, vamos fazer o que a gente tá afim de fazer, saca? A pandemia a gente ficou aí se podando tanto, agora tá na hora da gente fazer o que a gente tá com vontade de fazer. Vamos que vamos. É isso aí. Tô nessa energia. Pena que o nosso tempo chegou ao fim, né? Mas foi uma delícia conversar contigo, te ouvir e conhecer um pouco da sua história. Muito obrigada pelo convite. Me sinto, assim, muito lisonjeada de estar aqui, falando como uma guarulhense. É muito gostoso encontrar pessoas de Guarulhos. Quando a gente vai... em qualquer momento que a gente tem a oportunidade de falar com alguém de Guarulhos, a gente fala da nossa trajetória. Eu e meu marido, que meu marido também é de Guarulhos, a gente fala sobre os nossos sonhos de guarulhense. A gente tinha o sonho de trabalhar no aeroporto internacional. Para mim, estar aqui falando sobre a minha cidade, falando desse lugar que eu amo muito, é muito importante. Então, eu agradeço demais o convite. Me chamem sempre que vocês quiserem. E aqui é um canal aberto, contato direto. E é isso. Muito obrigada. Gente, eu super agradeço você e também agradeço a audiência que acompanhou o programa com a gente. E eu te espero no próximo Ponto de Vista, gente. Até lá!